Nós estamos estudando uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Já fazem 2 semanas, esse domingo é o terceiro domingo que nós vamos voltar para a palavra do Senhor e estudar mais uma vez sobre esse assunto. As 2 primeiras mensagens foram incríveis. E sabe quando você ouve uma coisa, você fica a semana inteira pensando naquilo, de tão impactante que aquilo foi na sua vida? Foi a mensagem de semana passada, irmãos. Talvez você pense assim, pastor, mas foi você que pregou, não é? Mas irmãos, primeiro Deus tem que falar comigo. E Deus falou poderosamente comigo na mensagem de domingo passado. Eu fui muito edificado, eu fui muito abençoado, eu aprendi muita coisa. Se você não estava aqui é uma pena, porque além de perder a bênção, não deu certo o nosso áudio, não é? Então não foi para o YouTube essa segunda mensagem, mas a primeira mensagem está lá. Se você não ouviu, você pode entrar no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Batista do Bom Pastor, e você vai encontrar lá a primeira mensagem dessa série, os 10 mandamentos. Muito obrigado, Samuel. Deus abençoe. Eu quero fazer uma breve recapitulação antes da gente continuar. Nós temos visto que as pessoas têm uma compreensão um pouco equivocada dos 10 mandamentos. Para muitas pessoas, os 10 mandamentos é uma fonte de legalismo. Os 10 mandamentos, para muitas pessoas, é algo escuro, sombrio, pesado, rigoroso demais. As palavras de um Deus que coloca sobre as costas da humanidade um peso insuportável. Para muitas pessoas, os 10 mandamentos são palavras de um Deus chato, estraga prazeres. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim por não conhecer o contexto original onde foi dado os 10 mandamentos. Qual é o contexto original desse texto aqui, onde os 10 mandamentos foi dado por Deus ao seu povo? E nós temos aprendido algumas coisas aqui. Esse aqui é o contexto original dos 10 mandamentos. Os hebreus eram escravos no Egito. O povo hebreu estava sofrendo por demais nas mãos do faraó, nas mãos daquele povo que era um povo sem dó, sem piedade. Eles trabalhavam arduamente. Era uma situação deplorável de vida que os hebreus tinham ali no Egito. Mas os hebreus então, eles oraram a Deus por libertação. Os hebreus, diante dessa situação tão complicada, tão terrível, o povo clama. E o povo diz: Deus, tem piedade de nós. Socorre-nos, Senhor. E nós vimos que Deus, Ele ouviu o seu povo e Ele os libertou. Deus levanta um líder chamado Moisés. Moisés perseverantemente luta pela liberdade desse povo, diante de um faraó que tem um coração duro. E foi uma luta ferrenha. Nós vemos no contexto, alguns capítulos atrás, que Deus manda 10 pragas. 10 pragas. E depois de muita luta, o povo que pediu por socorro, o povo que clamou a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Esse povo é liberto pelo Senhor dos céus e da terra. Graças a Deus por isso. E agora Deus passa a guiar esse povo para uma nova terra. Esse povo agora tem um novo destino, uma nova caminhada, uma nova vida, um novo tempo, uma nova terra. Chega de escravidão. E é isso que Deus faz com a gente, não é, irmãos? Quando nos rendemos a Jesus, nós somos livres em Jesus Cristo.
Temos um novo destino, temos uma nova terra, temos um novo coração. Louvado seja o Senhor por isso. E o que acontece à medida que Deus ele começa a caminhar com esse povo, que agora é um povo livre e não mais escravo. Deus então deu as 10 palavras. Lembre-se que os 10 mandamentos também são conhecidos como as 10 palavras, o decálogo, né? Nós vimos que em Êxodo capítulo 20 não tem a palavra mandamentos, né? Essa palavra foi incluída depois, por isso que os 10 mandamentos também são chamados de 10 palavras. E a razão dessas 10 palavras é porque o Deus que libertou esse povo da escravidão é o Deus que deseja que este povo se mantenha livre. Deus não apenas os libertou, mas Deus quer que esse povo continue livre. E os 10 mandamentos são mandamentos para a manutenção da liberdade daquele povo. Quer ver só? Isso fica tão claro. Logo no comecinho, antes de Deus dar as 10 palavras, os 10 mandamentos, olha só o que diz esses 2 versículos aqui. Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que fez o quê? Que fez o quê, irmãos? Que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando você entende esse contexto original aqui, onde os 10 mandamentos foi dado, então você tem uma compreensão correta dos 10 mandamentos. E qual é a compreensão correta dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são princípios dados por Deus àqueles a quem Ele já provou e demonstrou o seu amor. E compreender isso, irmãos, faz toda a diferença. Deus não está dando ordem porque o povo, obedecendo a Ele, seja amado. Não, Deus está dando ordens porque Ele ama aquele povo. E independente se aquele povo obedece ou não, aquele povo já é alvo do amor de Deus. Deus já os ama. Por isso, Ele orienta. Não façam isso, não façam aquilo, façam dessa forma, faz desse jeito. As leis de Deus, irmãos, ao seu povo, é uma linda demonstração de amor. É como o pai que ama o seu filho. Você que é pai, você que é mãe aqui, vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Você orienta os seus filhos. E às vezes os seus filhos vão desobedecer. Por causa disso você deixa de amá-los. Mas por que você continua orientando eles? Porque você o ama e você quer ver os seus filhos fazendo a coisa certa. Deus é assim. Deus é dono de um povo. Esse povo hoje se chama igreja. E como demonstração do seu amor, Deus orienta esse povo através das suas leis. Mas lembre-se, Deus não nos dá a sua lei para sermos amados. Deus nos dá suas leis porque já somos amados por Ele. Louvado seja o Senhor por isso. Os 10 mandamentos, uma compreensão correta deles é que eles são valores de sabedoria para que tenham liberdade para amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. A gente viu isso na semana passada. Os 10 mandamentos têm uma clara divisão. Os primeiros 4 mandamentos falam do seu relacionamento para com Deus. Como eu amo a Deus. Como eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Os 4 mandamentos vai te ensinar a fazer isso. E como eu amo o meu próximo? Os próximos 6 vão te dizer como é que é. Tem muita gente que diz que ama a Deus. Mas o Senhor Jesus disse assim em João 14, 21.
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É impossível amar a Deus se você não deseja obedecer às suas leis e os seus mandamentos. Nós já estudamos o primeiro mandamento na semana passada. E hoje nós vamos então para o segundo mandamento. Feita essa recapitulação, vamos então para o que nós queremos propor para vocês hoje à noite e estudarmos juntos o que o Senhor quer nos dizer. Êxodo capítulo 20, do verso 4 até o verso 6, é onde se encontra o segundo mandamento. E diz assim, presta atenção, olha só. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Percebeu o negócio aí? Você que estava aqui na semana passada, talvez você está lendo esse segundo mandamento e você está meio que bugando, como diz os jovens, né? Buguei, pastor. Por quê? Porque a gente estudou na semana passada sobre idolatria, certo? E nós estudamos que idolatria é a gente fazer ídolos e colocá-los no lugar de Deus, certo? Aí o segundo mandamento diz assim, não farás para ti um ídolo. Ué, qual que é a diferença entre o primeiro e o segundo mandamento? Inclusive, alguns teólogos, algumas igrejas não fazem a separação do primeiro e do segundo mandamento. E a pergunta que eu quero responder hoje à noite, se nós queremos entender esse segundo mandamento, a gente precisa entender qual que é a diferença um do outro. E tem diferença sim, eu vou provar para vocês. Existe uma diferença aqui entre o primeiro e o segundo mandamento. E eu gostaria de explicar, mostrando para os irmãos, que existem 2 tipos de idolatria. E está bem escrito aqui no nosso quadro, se você percebeu, eu fiz até um gráficozinho para ficar mais fácil de você compreender isso. O primeiro tipo de idolatria é quando nós fazemos de algo um Deus. Esse é o primeiro tipo de idolatria. E nós estudamos sobre isso na semana passada. É quando os nossos bens materiais, ou o nosso sucesso profissional, coisas, né? Ou a nossa beleza física, ou o nosso prazer, ou as pessoas, são tão importantes para nós, que nós acabamos transformando essas coisas em um Deus, em um ídolo, e elas tomam o lugar de Deus no nosso coração. Nem vou gastar muito tempo nisso aqui, porque com certeza a gente já estudou bastante sobre isso na última semana. Só que existe o segundo tipo de idolatria, sobre esse segundo tipo de idolatria aqui, que o segundo mandamento, ele vai bater contra, e ele vai nos encorajar, e na verdade é uma ordem do Senhor dizendo, não façam isso. O segundo tipo de idolatria é quando nós fazemos de Deus algo. Então, o primeiro tipo de idolatria é quando nós fazemos uma coisa, de uma coisa um Deus. O segundo tipo de idolatria é quando nós fazemos de Deus uma coisa. Como é que isso funciona?
É quando o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus todo-poderoso, é quando nós, então, olhamos para esse Deus e nós transformamos esse Deus, que é impossível defini-lo por completo, de tão grande, de tão maravilhoso e de tão imensurável que Ele é, num objeto, numa coisa. Isso é muito grave, irmãos. Muito grave. O primeiro mandamento, ele nos faz uma pergunta: quem você adora? Quem você adora? De fato é Deus que você adora? Ou é seu emprego que você adora? São seus filhos que você adora? É o seu marido, é sua esposa que você adora? São tão importantes para você que tomam o lugar de Deus. O primeiro mandamento faz a gente pensar nessa pergunta: quem você adora? Mas o segundo mandamento faz uma outra pergunta: como você adora? Se você já sabe quem, então agora você precisa responder como. E é interessante notar que muitas pessoas dizem o seguinte: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu acredito no Deus da Bíblia, eu acredito no Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, mas eu adoro do meu jeitinho. Ah, pastor, eu acredito na Bíblia, acredito em Deus. Ah, pastor, mas eu faço do meu jeito. Isso é uma heresia. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. E ali está explicando por quê. Sabe por quê, meu irmão? Tão grave como adorar falsos deuses é adorar o Deus verdadeiro do jeito errado. Tão grave como adorar falsos deuses é adorar o Deus verdadeiro do jeito errado. Não é de qualquer maneira, não. Se você pensa dessa maneira, se você pensa desse jeito, deixa eu te dizer uma coisa: não é de qualquer maneira que Deus deve ser adorado. O Deus Todo-Poderoso, Ele se revelou, Deus manifestou a sua vontade, Deus falou com a humanidade, e esse Deus, Ele estabeleceu como Ele quer e como Ele deve ser adorado. E quem define isso não é você, quem define isso é o Deus dos céus e da terra. E se Ele é o seu Deus, você então ouve e tem prazer em obedecer. Não é do seu jeito que você tem que adorar a Deus. Detalhe, irmãos, muitas vezes a gente já viu isso. As pessoas olham para as leis de Deus e falam bem assim: nossa, pastor, isso aqui é pesado demais. Nossa, pastor, eu não consigo fazer isso não. Detalhezinho, deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus não olham para isso e pensam: nossa, Deus é exigente, nossa, Deus é mandão. Aqueles que foram regenerados, salvos e redimidos pelo sangue de Jesus têm o prazer, têm o desejo, têm a paixão, têm o brilho nos olhos de obedecer às leis do Senhor. E como disse Davi, você também diz: ah, Senhor, como eu amo a sua lei. É assim que um salvo faz. Ele não olha para os mandamentos de Deus e fala: nossa, meu, esse Deus é chato. Nossa, como é pesado viver para o Senhor. Nossa, como a Bíblia é difícil. Não, ele olha para isso e diz: Deus, é assim que o Senhor quer, é assim que eu vou fazer. Deus, eu amo a lei do Senhor e eu quero viver isso para a minha vida.
Eu anseio em obedecer às tuas leis. O salvo, ele anseia por adorar a Deus, o Deus verdadeiro, do jeito que lhe agrada, do jeito que o Senhor quer ser adorado. Então, meu irmão, tão importante quanto você precisa responder quem você adora, é você responder como você adora. E eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Como você se aproxima do Deus Criador dos céus e da terra? Como é que você se aproxima dele? Como você está se relacionando com Deus? Através do quê? Através de quem você tem chegado a Deus? Como que você chegou aqui hoje? Através de quem você tem prestado adoração ao Senhor? Essa é a diferença entre o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro fala quem nós devemos adorar. O segundo fala como nós devemos adorar. E eu quero então responder uma outra pergunta. Por que que nós não devemos fazer nenhum ídolo? Por que que Deus ordenou isso? Como nós fizemos no primeiro mandamento e perguntamos por quê? Por que que Deus fez essa ordenança? Por que que Deus colocou isso aqui nos 10 mandamentos? Por que que nós não devemos fazer nenhum ídolo? Por quê, irmãos? E para a gente entender isso, a gente precisa voltar de novo para o contexto cultural que aquele povo se encontrava. Lembra que Israel acaba de sair do Egito, e o Egito era uma terra totalmente idólatra. E não era apenas o Egito, viu, irmãos? Há muitas culturas, muitas cidades, muitos países eram e ainda são idólatras. E nós vimos na semana passada que quase tudo era Deus no Egito. O rio Nilo era Deus, o sol era Deus, Faraó era o filho do sol, e assim ele era um Deus também. O jacaré que vivia no rio Nilo, pelo rio Nilo ser um Deus, o jacaré também era uma divindade. Os gatos espalhados pelo Egito também eram encarnações de divindades, e assim também eles eram deuses. Era uma cidade, era um país, era uma terra idólatra. Idólatra. E nessas culturas, irmãos, há altares por todos os lados. Por todos os lados. Todos os lugares. Quando você vai em uma cidade idólatra, enquanto você caminha, e quando você chega no portal daquela cidade, ali um altar e ali um ídolo que é adorado por aquela cidade. Quantos de vocês já viajando, chegando em algumas cidades do Brasil afora, tem isso, não é? Tem um altar e em cima daquele altar tem uma imagem, tem um ídolo que as pessoas adoram. Quando você entra numa vila, quando você entra numa cidade, você encontra outro altar com um ídolo, e aquele ídolo é o protetor daquela cidade, é o protetor daquele vilarejo, e ele é adorado. Quando você entra numa casa de uma cultura idólatra como essa, você logo vê em cima da porta daquela casa um altar, e em cima daquele altar também tem um ídolo. E quando você entra nessa casa, por todos os cantos dessa casa, você encontra objetos, você encontra a espécie de amuletos e tantas outras coisas que também
são carregadas pelas pessoas dessas culturas, desses lugares. Eles acreditam que aquilo ali é o Deus deles, é o protetor deles. Eles carregam amuletos como pulseirinha, como correntinha. E eles acham que aqueles amuletos que representavam os deuses deles eram objetos de poder nas suas vidas. É nesse contexto que Deus fala para o seu povo: não façam nenhum ídolo. Nesse contexto, não façam nenhum ídolo. Por que nós não devemos fazer então? As respostas estão aqui. Primeiro, quero dar 3 razões para vocês. Porque nós não devemos fazer nenhum ídolo. Primeiro, porque quando nós fazemos isso, nós reduzimos o caráter e o poder de Deus. Irmãos, é muito grave fazer ídolos, porque dessa forma, nós reduzimos o caráter e o poder de um Deus imensurável a um objeto. Você consegue entender a gravidade disso? Você pegar um Deus infinito, imensurável, poderoso, e reduzi-lo a um objeto. Irmãos, isso é uma agressão à pessoa de Deus. Isso é uma agressão ao caráter de Deus. Imagina você reduzir Deus a um objeto de madeira, a um objeto de gesso, a um amuleto tão pequeno, que você pode até carregar consigo mesmo. É seríssimo você reduzir o caráter e o poder de Deus a alguma coisa criada por você ou criada por outras pessoas. É você acreditar que o poder de Deus se manifesta através daquele objeto que você carrega, que você adora, mas aquele objeto é morto, aquele objeto não faz nada, aquele objeto não tem poder nenhum, e você olha para ele e você trata ele como Deus. E quando você faz isso, você pega um Deus que é imensurável em poder, imensurável em graça, imensurável em amor, um Deus que não tem como medi-lo, e você reduz ele a algo tão pequeno. Você anula sua grandeza. Ai daqueles que fazem isso com Deus Todo-Poderoso. Nós não devemos criar ídolos, porque quando nós fazemos isso, nós transferimos a confiança que devemos ter somente em Deus para um objeto. Alguns exemplos aqui. Você está saindo de casa e de repente você já está no caminho, e aí você coloca as mãos aqui no seu pescoço, e aí de repente você olha para ele e fala: nossa, eu esqueci de colocar aquele colar, nossa, e esse colar é um colar que me dá sorte, esse colar, toda vez que eu coloco ele, eu consigo tantas coisas boas para a minha vida, nossa, eu preciso voltar em casa, porque eu não posso ficar sem esse colar. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é idolatria, isso é pecado, isso é superstição. Você vai levar o seu carro para o lava rápido,
E de repente você chega no Lava Rápido para buscar o seu carro e você percebe que aquele adesivo nas mãos de Deus foi tirado. E aí você pensa, meu Deus do céu, e agora? O adesivo nas mãos de Deus que estava colado ali atrás do carro, tiraram o adesivo, eu preciso comprar outro adesivo, porque senão a desgraça vai acontecer comigo. Ixi, e agora? Como é que eu vou andar com o meu carro assim? Sem aquele adesivo nas mãos de Deus. Deus é fiel a qualquer outro. E meu irmão, percebe uma coisa. Quando você começa a se prostrar diante de ídolos, imagens, objetos, quando você se prostra a crendices, superstições, olha o que você começa a ser. Você se torna um escravo dos seus ídolos. E foi isso que a gente viu na semana passada. Lembra das palavras daquele ateu que eu mostrei para vocês? Quando você adora outras coisas, quando você adora objetos, quando você adora outras coisas que não seja Deus, esse ídolo, essas coisas vão te comer vivo, vão fazer de você escravos. Percebe? Eu não posso sair de casa sem isso, eu não posso andar no meu carro sem isso, eu não posso sair de casa sem fazer esse ritual, eu não posso sair de casa sem essa roupa. Você é um escravo dos seus ídolos. Você não consegue viver mais sem eles. A sua confiança está nos seus ídolos. Está nos seus objetos de estimação. E quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Às vezes até sem perceber. Mas talvez se você olhar na sua casa, você também tem um monte de objetos, você também tem um monte de ídolos, você também tem um monte de altares. Lembre-se, quando nós olhamos para a idolatria, a gente pensa em povos pagãos. Não, pastor, a gente não sofre com isso não. Nós não vivemos mais como o povo de Deus vivia lá no Egito, que era um monte de deuses, que era um monte de ídolos. Não. Deixa eu te lembrar uma coisa. Os 10 mandamentos foram dados para o povo de Deus, não foi dado para o povo pagão, não, foi dado para o povo dele. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Toma cuidado, porque se tem um povo que comete o pecado de idolatria, esse povo é o povo de Deus. E às vezes nós olhamos para essas realidades aqui e a gente fala, não pastor, que Deus me livre, eu não tenho não. Não tem? Quantas vezes, irmãos, nós transferimos a confiança que nós deveríamos colocar apenas em Deus, em coisas, em objetos ou em outras pessoas? Nós não temos nenhum objeto de culto na nossa igreja, não sei se você já percebeu isso. E se tivesse eu já teria arrancado. Nós não temos. A gente não tem candelabro, a gente não tem 7 velas, a gente não tem 7 selos, a gente não tem mesa do altar, a gente não tem nada disso aqui. Nós não temos nenhum objeto de culto em nossa igreja. Nós não temos nenhuma imagem aqui para ser adorada. Nós não temos esculturas aqui na nossa igreja. Por quê, irmãos? Porque de maneira alguma nós queremos limitar o nosso Deus, o nosso grandioso Senhor. De maneira alguma nós queremos limitar o poder de Deus a objetos. Por que que nós não temos objetos aqui? Porque nós cremos que Deus não precisa de nenhum objeto para que o seu poder seja manifestado. Se Deus quiser, Ele faz. E Ele não precisa de nenhum objeto para fazer.
Deus não precisa de rosa, Deus não precisa de água ungida, Deus não precisa de sabonete de Israel, Deus não precisa da pedra do templo de Salomão, Deus não precisa de nada disso para manifestar o seu poder. Se Ele quiser, Ele faz. Ele faz. O poder de Deus vem de sua pessoa, não de coisas. Não de coisas. O poder de Deus não vem do lado nem de baixo. O poder de Deus vem dos céus. Não caia nessa de flor ungida, de sabonete, de caneta, de água, de não sei o que das quantas. Isso não tem poder nenhum. O que tem poder é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor que fez você. O poder vem dele, o poder está nele. Louvado seja Deus por isso. Último motivo aqui, irmãos, pelo qual a gente não deve fazer nenhum ídolo. Porque quando a gente faz isso, nós nos tornamos religiosos pagãos. Isso existe, pastor? Existe. Existe. A religiosidade pagã, irmãos, trabalha na seguinte lógica. Por favor, preste atenção para você conseguir continuar caminhando comigo aqui. Uma religião pagã, ela trabalha na lógica da barganha. Uma religião pagã é mais ou menos assim: eu faço, eu adoro, eu obedeço para não ser castigado. Eu faço, eu adoro, eu obedeço para ter em troca aquilo que eu quero. Então perceba bem, são dois fundamentos: o medo e a bênção. Eu faço, eu venho para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu adoro a Jesus, eu obedeço ao Senhor, porque eu tenho medo que Ele me castigue. Ou eu faço, eu adoro, eu obedeço, porque eu estou atrás da minha bênção. Eu faço porque eu quero. E quando você faz oferendas a esses deuses, e você faz uma boa oferenda, na religião pagã, então esse Deus fica constrangido, porque você trouxe uma oferta, uma oferenda maravilhosa para ele. Então, coitadinho, ele fica ofendido e ele tem que te dar o que você tanto quer. Isso se chama, irmãos, paganismo. Isso é paganismo. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Nada a ver com o nosso Deus. Mas, preste atenção no que eu vou dizer agora. Muitos de nós, cristãos evangélicos, agimos como se fôssemos religiosos pagãos. E eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, talvez você faz o que você faz na igreja por medo. Porque você tem medo. Talvez você dá o seu dízimo porque você acredita que se você não der o seu dízimo, o devorador vai te pegar, Deus vai arrancar todos os seus bens, Deus vai fechar a porta do seu emprego, você vai ser mandado embora. Meu Deus do céu, eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der, uma desgraça vai acontecer na minha vida. E você faz o que faz por causa do medo. Você faz o que faz por causa do medo, baseado no medo. Ai, eu não orei hoje. Vixe, saí de casa sem orar. E agora? Ai, meu Deus do céu, o Senhor vai me amaldiçoar. Ai, vai acontecer alguma desgraça no meio do caminho. Quer ver? O pneu vai furar, Ai, meu Deus do céu. Nossa, não li minha Bíblia agora, hein?
Ixi, Deus não vai me abençoar desse jeito, não. Fala sério, meu irmão. Quantas vezes você não fez o que fez para Deus por causa de medo? Outro exemplo. Talvez você faz o que faz não por medo, mas para conquistar a sua bênção. Você vem para a igreja porque as coisas em casa não estão muito bem, o seu casamento não vai bem, e você acredita que vindo à igreja, lendo sua Bíblia, orando, dando o seu dízimo, fazendo as coisas certinho, Deus vai te dar o que você quer. Detalhezinho aqui, só para nós. E o pessoal do YouTube. Muitas pessoas não permanecem na igreja não é porque ela não é boa. Muitas pessoas entram e saem das igrejas não é porque a igreja é ruim, não é porque ela está decepcionada com alguém, não é porque o pastor prega mal. Sabe por quê, irmãos? Elas entram e saem da igreja porque elas são pagãs. Não é porque ela desanimou. Mas sabe por quê? Porque ela já conquistou o que ela queria, então ela não precisa mais de Deus. Às vezes, né, como pastor, a gente vai visitar pessoas assim. E é tão triste. É tão triste saber que pessoas adoram a Deus, que pessoas dão o seu dízimo, que pessoas louvam ao Senhor, que pessoas fazem o que fazem. Não é porque amam, mas é porque querem algo em troca. E quando elas conseguem, elas não precisam mais vir. Por quê? Porque ela trabalha, ela adora, ela obedece na base da barganha. Na base do paganismo. O paganismo, irmãos, está impregnado na mente e no coração de muitas pessoas. E talvez esteja impregnado na sua mente e no seu coração. Mas eu quero te dizer hoje à noite, com todas as minhas forças, que isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus. Esse não é o Deus das Escrituras. Não é assim que funciona, meus irmãos. Não é assim que funciona. O nosso Deus é um Deus que te abençoa, apesar de você não estar sendo fiel a Ele. Ele é um Deus que te abençoa. Deus é um Deus que te ama, apesar de você não estar sendo fiel a Ele. Deus, Ele te ama. Deus derrama a graça dEle sobre a sua vida, mesmo sem você merecer. Ele se importa com você. Ele desceu dos céus, porque Ele te ama. Ele enviou Jesus, mesmo você sendo inimigo dEle. Não é porque você obedece os mandamentos que Deus te ama. Não é porque você faz as coisas com medo que Deus te ama. Não é porque você faz as coisas com dedicação que Deus te abençoa. E aí, quando você entende esse amor de Deus, você vai dizer como o apóstolo Paulo: meu Deus, que amor é esse? Esse amor me constrange, esse amor me deixa sem graça. A graça do Senhor me constrange. E é esse amor que me constrange, que me faz te servir. Mas Deus, eu te sirvo, não é porque eu tenho medo do Senhor, mas é porque eu sei que o Senhor me ama.
Deus, eu não quero te servir, não é para ganhar alguma coisa, porque aquilo que eu deveria ganhar, eu já ganhei, e não tem nada mais importante do que aquilo que eu já ganhei, que foi a graça de Jesus Cristo, que foi a salvação do Senhor. Eu não te sirvo porque tenho medo do Senhor, eu não te sirvo para ser abençoado, eu te sirvo porque eu já fui abençoado, eu te sirvo porque eu já fui alvo do seu amor, e eu tenho prazer em te servir. Eu não estou fazendo isso por baganha, mas eu estou fazendo porque o Senhor me amou, e porque o Senhor me amou, então eu tenho condições de fazer o que eu tenho que fazer para o Senhor, não baseado em paganismo, não baseado em qualquer sentimento, em qualquer praga de idolatria que está no meu coração e na minha mente. Eu tenho condições de fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque eu te amo. Porque eu te amo. Deus, eu faço porque eu te amo. E eu só te amo porque um dia o Senhor me amou. Que coisa linda. Você não vibra com isso não, irmão? Não vibra com um negócio desse não. Estou aqui me coçando. Um pai queria ensinar para o seu filho a lavar louça. Ele falou: o que eu vou fazer para esse menino aprender a lavar louça, viu? Aí ele chamou o menino e falou bem assim: meu filho, estou saindo para trabalhar, eu quero que você lave essa louça aqui, e se você não lavar, ó o cinto aqui, o pau vai torar pro teu lado, viu? Tá bom, pai. Papai foi trabalhar. E aí o menino olhou no relógio e falou: nossa, pai está chegando, deixa eu lavar a louça aqui, porque, meu Deus do céu, se eu não lavar, eu vou levar uma pisa daquela, né? Os nordestinos falam pisa, né? Levar uma pisa daquela, pensa numa pisa danada que eu vou levar. Vou lavar isso aqui, lavar direitinho, porque se eu não lavar direito, ele vai mandar eu lavar de novo e ainda vai me bater, né? Então vou lavar aqui, lavou. O pai chegou em casa e falou bem assim: nossa, meu filho, parabéns, você lavou a louça, hein? Por que você lavou a louça, meu filho? Ah, pai, para não apanhar, né? Ah, bem. No outro dia o pai chegou do filho e falou bem assim: filho, estou indo trabalhar, por favor, lava a louça hoje, viu? Se você lavar, meu filho, você vai ganhar R$10. Eita, nós, os olhos do menino brilhou. 10 contos só para lavar a louça, só que maravilha. E o menino, né, passou o dia em casa, olhou no relógio e falou: eita, meu pai está chegando, deixa eu lavar isso daqui, porque quando ele chegar, ele vai me dar R$10 por eu ter lavado essa louça aqui. O menino lava a louça com alegria danada, com aquela motivação de que ele vai ganhar alguma coisa. O pai chega em casa e ele pergunta mais uma vez para o filho: filho, por que você lavou a louça? E aí o filho falou: ah, pai, para ganhar R$10, né? Inclusive você está me devendo. No terceiro dia o pai não falou nada, porque ele queria ensinar alguma coisa para o seu filho. O pai chegou em casa, a louça estava toda lavada. O pai olhou para o filho e falou bem assim: filho, por que você lavou a louça? O filho olhou para o pai e disse: eu lavei porque eu te amo. Eu lavei, pai, porque eu sei que isso te agrada. Eu lavei, pai, porque eu sei que isso é o certo a fazer. Quantos de nós tratamos Deus como aquele filho tratou na primeira e na segunda vez? A gente faz o que faz porque a gente tem medo de apanhar de um Deus mandão, de um Deus exigente. Quantas vezes a gente faz para colocar Deus na parede e dizer bem assim: Deus, o Senhor está me devendo, eu determino que você me dê essa bênção. Mas sabe qual é a maneira como Deus quer ser adorado? É motivado pelo amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. Em 1 Coríntios, Paulo fala que permaneça a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos eles é o amor.
Para a gente terminar, irmãos, para a gente refletir aqui, colocar em prática nas nossas vidas, eu quero te dar alguns conselhos. Primeiro, jamais confunda a criação com o Criador. Você pode ler junto comigo? Jamais confunda a criação com o Criador. Irmãos, a criação é linda, a criação tem cenários fabulosos, a criação tem animais incríveis, a criação tem uma diversidade extraordinária, mas nada do que foi criado deve ser adorado. Não confunda a criação com o Criador. Salmo 119, um texto lindo, versículos de 1 a 3 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso e sem palavras, não se ouve a sua voz. Sabe o que esse salmo está ensinando para a gente? Sabe o que isso significa, meu irmão? A criação existe para apontar um Deus tremendo, um Deus que é muito mais bonito, que é muito mais belo, que é muito mais poderoso do que sua criação. Você se encanta com a criação de Deus? Então, meu irmão, você deve esperar com esperança o dia que você vai vê-lo pessoalmente e ser abraçado por Ele. Ele é melhor do que toda a criação. A criação aponta para nós: existe um Deus tremendo, existe um autor que criou tudo isso daqui. A ilustração que o Ronaldo contou para a gente, a criação não quer ser adorada. A criação não quer ser adorada. A criação quer que você se dobre ao único que deve ser adorado, o Deus que criou os céus e a terra. Segundo, jamais confunda o instrumento com o músico. Jamais. Mais ou menos assim, ó. Tem a guitarra aqui, né? Essa guitarra aqui é linda, né, irmãos? É muito bonita e é boa, viu? Foi feita por um luthier, artesanalmente. Caro foi isso daqui, viu? É bom esse instrumento, é bonito esse instrumento. Aí o Ronaldo vem aqui e tira aquelas notas, né? Faz aqueles solos bonitos e você se emociona com aquilo. Você fica todo arrepiado, né? Nossa, e aí ele vai e toca, e aí você vai ouvindo aquilo, e aquilo vai fazendo bem para a sua alma. A música tem esse poder, não é, irmãos? Só que aquele instrumento ali não serviu para nada enquanto alguém não chegou e tocou ele. Aí sabe o que a gente faz? Acaba o culto, a gente fala bem assim: nossa, que guitarra maravilhosa, olha só, puxa, muito obrigado, viu? Olha, Deus abençoe, que som bonito que sai de você. Eu só vou para tal igreja porque é o pastor que vai pregar. Eu só vou para aquela igreja porque eu sei que naquela noite tal banda vai estar lá tocando. Eu não vou para a igreja hoje não, o pastor não vai estar lá, o pastor está viajando, foi pregar em outro lugar. Sabe o que você está fazendo, meu querido? Você está trocando o músico pelo instrumento. Você está confundindo o instrumento com o músico. Sabe por que eu preguei hoje? Sabe por quê, meus irmãos? Pela graça de Jesus. Pela graça. A minha esposa sabe o tanto que eu sofri para estudar essa pregação aqui. Mas por que eu consegui? Porque eu sou um instrumento e Deus é um músico. Para com esse negócio de adorar o instrumento. Adore o músico. Quem toca o instrumento perfeitamente é Deus. É Deus. Para fechar
deixar aqui o último desafio. Jamais aceite outro mediador entre Deus e os homens. Meu irmão, entre você e Deus não tem que ter figuinha, não tem que ter isso daqui, não tem que ter a rosa de Jerusalém, não tem que ter o perfume de Salomão, não tem que ter nada disso. Não tem que ter imagem, não tem que ter escultura. A única coisa, a única pessoa que deve mediar você e Deus, a única pessoa, o único que pode e deve ser adorado, esse alguém é Jesus Cristo. E é Ele quem nós adoramos nessa noite. A gente não adora imagem, a gente não adora outra pessoa que não seja o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, Jesus, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Por isso que quando nós pregamos no poder de Jesus Cristo. Jesus. Por isso que eu digo aqui para todo mundo ouvir: Ele é meu mestre, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, e Ele é o maior amor da minha vida, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vocês podem ler esse versículo, mas não vai ler de qualquer jeito não. Leia aí com força, porque é uma verdade maravilhosa. Vamos terminar a mensagem lendo isso daqui juntos? Vamos lá? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Um só, Jesus Cristo.